A partir de agora, você passa a acompanhar pela sua TVAL o programa Espaço Cidadão. Endometriose. Você sabe o que é isso? Você tem noção? Já ouviu falar? Nosso convidado de hoje é o Dr. Ricardo, desde o nascimento, para falar sobre esse tema. E o mais importante, até aceitei a sua piada, tinha que ser ginecologista, né? Desde o nascimento. Claro. Muito obrigado por aquecer no nosso convite. Imagina, é um prazer. E a doença é conhecida por todos? Ela é mais conhecida hoje, ela deveria ser mais conhecida. Década 80, mais ou menos isso? Na realidade a doença já foi descrita em 1800, final de 1800, teve a sua descoberta praticamente em 1925, mas eu acredito que o conhecimento popular da doença tenha se feito mais a partir do final da década de 70, início da década de 80, onde aí realmente a imprensa, a televisão, os meios de comunicação, a internet, aí é que a coisa realmente começou a tomar um nível de conhecimento popular. Aí o pessoal começou no Google. Claro, e eu acho uma ferramenta de busca espetacular, todos os motores de busca, como são chamados, são uma ferramenta espetacular, porque hoje o cliente vem no nosso consultório, vem nos procurar ou se informa de uma maneira praticamente completa. É claro que muita gente diz, olha, ali existem informações não verídicas, mas a grande maioria das informações são verídicas. Então é espetacular porque isso democratiza a informação e no aspecto da doença é mais importante porque as pessoas podem conhecer, podem saber, podem entender e muitas vezes o que é mais importante, diagnosticar precocemente e talvez até em si mesmo. Endometriose, o que é isso? Que doença é essa? Ainda é uma doença muito desconhecida, não só no aspecto do conhecimento de ouvir falar, mas no conhecimento científico do que ela é. O que nós sabemos? O que a ciência sabe? A ciência sabe que endometriose é a presença de células da camada interna do útero, chamada endométrio, endo dentro, metros útero, endométrio fora do útero. E aí em várias partes do organismo, provocando os mais variados sintomas. O mais comum deles é uma doença de mulheres, dor pélvica em mulheres. Qual é pior, ou qual é o que tem um quadro de diferença? A cólica menstrual, a cólica normal ou endometriose? Bom, a gente falar em cólica normal, né, na realidade nós não deveríamos sentir dor nunca, né? Mas é o sintoma que chama a atenção. E qual a diferença entre a cólica menstrual normal daquela da endometriose? A da endometriose é sempre mais intensa e se intensifica cada vez mais com o passar do tempo. Ela vai se tornando mais vigorosa, mais dolorida, mais incomodativa, pior para a paciente, começa a impedi-la de, naqueles dias, ter a sua atividade normal, seu trabalho, ir para a escola, nas meninas, né? É importante isso. Então, é uma dor que ela também não fica só naquele período menstrual, ela começa a se espraiar, ela começa a aumentar, ela começa a ser antes do período menstrual, muitas vezes, quando não toma, aí nos casos mais graves, o mês inteiro. Na relação sexual, endometriose pode causar alguma situação diferente para a mulher? Nós temos vários sintomas da endometriose. A dor na relação sexual é uma coisa que chama atenção porque já fala a favor de lesão mais grave, de lesão mais agressiva da endometriose. Quer dizer, se ela estivesse no começo, não teria essa dor? Muitas vezes ela começa insidiosamente, só pela cólica menstrual. Depois essa cólica, como eu disse, vai se ampliando. Depois se somam outros sintomas, como dor na relação sexual, uma dor profunda dentro da barriga, que piora em determinadas posições na relação sexual. Mas também dor para evacuar, a dor para urinar. Muitas vezes a pessoa diz, olha, eu tenho cistite várias vezes. Começa a desconfiar, será que não é uma endometriose? Porque faz um exame de urina, não tem infecção, ou tem uma infecção muito frustra. Então, são sintomas que vão se associando à medida que a doença vai se espraiando. E cada caso é um caso, né? Cada caso é um caso, mas o que chama a atenção? É justamente essa dor
pélvica, essa dor na região baixa da pelvis, na região baixa da barriga, do abdômen, e que vai se intensificando. E veja bem, ela muitas vezes ela começa já na adolescência. E a evolução natural da doença muitas vezes é lenta. Os estudos mostram que até que uma pessoa chegue ao diagnóstico firmado da endometriose, que tem que ser através de uma cirurgia, passam-se 5, 7 anos. A grande maioria dos artigos fala nisso, um tempo muito longo. Eu trato as pessoas nos ambulatórios do SUS e a gente vê uma evolução muito lenta até que chegue no diagnóstico. Então é importante que as pessoas que têm cólica, que têm dor na relação sexual, que tem imediatamente procure o médico de repetição, imediatamente procurar o seu ginecologista e pensar, doutor, será que eu não tenho endometriose? Doutor Ricardo, vamos acompanhar um trabalho que a Fernanda Fontoura fez, a nossa repórter, sobre o tema de hoje. Algumas mulheres sofrem muito durante o período menstrual. O que elas não sabem é que podem ser portadoras de endometriose. A endometriose, como o próprio nome diz, é uma doença benigna que acomete a grande maioria das vezes mulheres e é uma doença ligada ao endométrio, que é a camada interna do útero que descama todo mês, que causa uma reação inflamatória, por isso que se chama endometriose. A doença é provocada por células do endométrio que, em vez de serem expelidas durante o período menstrual, migram no sentido oposto e caem nos ovários ou na cavidade abdominal, onde voltam a se multiplicar. O primeiro sintoma que chama atenção na endometriose é especificamente dor, ligado sobretudo à dor no período menstrual. Há uma característica importante que se chama de dismenorreia progressiva. O que quer dizer isso? As mulheres notam que à medida que os anos vão passando, após a primeira menstruação, elas começam a ter cólicas que são, a cada ano, de maior intensidade. Esse é o primeiro fator que chama para pensar em endometriose. E o outro, naquelas mulheres, naqueles casais que estão tentando engravidar e que toda a propedêutica foi feita, se avaliou a parte ovariana, se avaliou a parte masculina, seminal, se avaliou a passagem das trompas. Isso tudo está normal e esse casal não consegue uma gestação, então ela poderá estar presente mesmo não tendo essa característica marcante da dor na menstruação. A endometriose afeta 1 a cada 10 mulheres em idade reprodutiva. A doença é a principal causa da infertilidade feminina. A falta de informação atrasa o diagnóstico, que acontece por volta dos 30 anos de idade. Até hoje, a única forma de se ter um diagnóstico preciso de endometriose é através de um procedimento cirúrgico minimamente invasivo que se chama videolaparoscopia. Um processo cirúrgico no qual a gente avalia toda a cavidade, toda a pelve feminina através de uma ótica, uma visão que entra pela incisão no umbigo e com outras pinças que servem para manipular e já ressecar e tratar. Então, o ideal é que o primeiro tratamento seja já no processo diagnóstico na laparoscopia. Depois disso existem várias subdivisões, mas a melhor delas é que essa mulher fique sem menstruar por um bom tempo. Embora a endometriose seja uma doença silenciosa, as mulheres precisam estar atentas ao seu corpo e procurar ajuda médica diante dos primeiros sinais. Doutor Ricardo, por que a menstruação está aparecendo cada vez mais cedo? Se pensa que seja uma série de fatores ligados ao nível de informação que as pessoas hoje têm, ligada à incidência de luz, que hoje é muito maior. Nós não tínhamos luz elétrica, hoje nós temos, as pessoas dormem cada vez mais tarde. Cada vez menos, né? E cada vez menos, infelizmente. E que isso estaria influenciando de alguma maneira. Existem estudos que dizem que essa variação não é muito grande ou que ela nem existe e que, na realidade, as pessoas já tinham isso de uma forma natural, mesmo em épocas antes remotas, antes desse progresso que nós tivemos nos últimos tempos. Mas é sempre uma pergunta que fica no ar. Parece que as nossas meninas estão menstruando mais cedo. O importante, talvez um alerta, né, é que, na realidade, isso leva a uma falsa impressão,
Mas meninas abaixo de 8 anos e que têm o aparecimento de pequenas da mama, do botão mamário, ou de pelos, ou mesmo de sangramento, têm... 8 anos você está falando? 8 anos. Elas têm a menarca precoce e isso impede com que elas atinjam o seu nível normal de crescimento. Então é importante que as mães fiquem avisadas e que elas tenham essa noção e levem as suas filhinhas ao pediatra nesses casos. Doutor Ricardo, vamos acompanhar uma pesquisa que a repórter Fernanda Fontoura fez nas ruas aqui da capital sobre este tema. Como diferencia a cólica comum da endometriose? A endometriose é hereditária? E daí, doutor? Como diferenciar? O mais importante é a intensidade do sintoma e a duração desse sintoma. Como eu tinha dito, e é característico, a endometriose ela é mais intensa e ela não fica estática só no período menstrual. Ela vai se ampliando, essa dor ela vai aumentando, ela vai se tornando com o tempo, como eu disse, mais forte, mais intensa e ao mesmo tempo mais longa dentro do período menstrual. E a segunda pergunta? A segunda pergunta é se era hereditária. Perfeito. Existe uma incidência familiar, nós ainda não temos, a ciência não identificou um gene da endometriose. Quer dizer, na realidade já existem alguns estudos mostrando isso, mas nós não temos ainda um teste para ver isso. Nas famílias, nas pessoas que têm endometriose na família, ela é mais comum, ela é 7 vezes mais comum, mais encontradiça do que naquelas pessoas que não têm casos de endometriose na família. Então é um outro alerta também. Dor pélvica, dor que piora, dor que vai aumentando, dor na relação, outros sintomas. E alguém na família que teve endometriose tem que pensar em endometriose. Infertilidade é maior com a doença? Sem dúvida. No Brasil nós temos várias causas de infertilidade. Não podemos esquecer que hoje 50% das infertilidades também têm origem masculina. Diminuição do número de espermatozoides, Então ficou meio a meio. Baixa velocidade. Ficou meio a meio. Nós temos causas tubárias, muitas mulheres têm as tubas obstruídas, seja por uma infecção ou mesmo mulheres que fazem ligadura tubária precocemente e depois se arrependem. Mas a endometriose é um dos principais fatores. E muito interessante, porque muitas vezes nessas mulheres elas não têm absolutamente nenhuma dor, não tem um sintoma, não tem dor na relação, não tem absolutamente nada, e tentam engravidar 1 ano, 2 anos, e de repente, sem nada, está lá a endometriose. Nós fazemos uma microcirurgia, uma cirurgia minimamente invasiva, que é a videolaparoscopia, e encontramos como causa dessa infertilidade a endometriose. Mas dá para resolver ali? A endometriose, através da videolaparoscopia, nós cauterizamos os focos de endometriose, retiramos os focos maiores, diminuindo a quantidade de doença já espalhada. Porque mas ela isso vai não a torna fértil imediatamente ou a torna? Melhora as taxas de gravidez, mas muitas vezes, mesmo com cirurgia, nós não conseguimos superar, a doença supera a medicina, como a gente diz, e essa paciente acaba tendo que fazer uma fertilização in vitro. Doutor Ricardo, obrigado pelo primeiro tempo do nosso programa. Nós já voltamos no segundo bloco com o programa Espaço Cidadão. Endometriose. Não é só consultar o Google. Consulte o médico. É muito mais importante você ter esse tipo de comportamento. O Espaço Cidadão já volta na sua TVA. Estamos voltando pela TVA no programa Espaço Cidadão com uma entrevista com o Dr. Ricardo Nascimento, e o nosso tema de hoje é endometriose. O senhor falou que isso é coisa de 1980 para cá que o pessoal mais se interessou. As mulheres têm respondido isso em cada consulta que elas fazem? Ou normalmente o senhor, quando recebe a paciente, já recebe isso bastante adiantado? Algumas pacientes, eu já tive situação da paciente chegar com o diagnóstico.
Ela me disse, eu tenho endometriose e vim fazer uma videolaparoscopia para diagnosticar. Terminada a consulta, ela tinha realmente endometriose e eu fiz a videolaparoscopia e confirmei, né? Agora, muitas pessoas ainda se surpreendem com a doença e não a conhecem. Então, nós temos que sempre lembrar dessa doença quando? Quando nós temos dor pélvica e quando nós temos infertilidade. Rapidamente, dificuldade para evacuar, dificuldade para urinar, são 2 sintomas que pode ter o problema? Mais dor para urinar e dor para evacuar. Né? Dificuldade para urinar e dificuldade para evacuar podem ser outra coisa, problemas claro. Intestinais, problemas de bexiga, infecções, etc. Mas a dor, né? Aquela pessoa que diz, não, eu tenho dor menstrual e quando eu vou evacuar nessa época, me dói muito. Atenção, porque a doença ela se espalha para o intestino também. Ela atinge a bexiga, porque aquilo ali é tudo muito próximo na pelvis da mulher. Não tem como escapar, né? Então, à medida que ela vai avançando, ela vai se espraiando, é uma doença que ela se espraia, ela se amplifica, ela vai atingir outros órgãos. Vamos a um trabalho da repórter Fernanda Fontoura sobre endometriose. Hoje Karina está realizada. Ela e o marido Bruno aguardam ansiosos a chegada do pequeno Natan. Mas para realizar o sonho da maternidade, Karina teve que enfrentar uma verdadeira batalha. Durante 10 anos, dos 13 anos, quando foi a minha primeira menstruação até os 23, eu sempre tive dores muito fortes em cada ciclo menstrual. Cólica muito forte, levando a vômitos, a desmaio. Sempre com anemia por uma perda de sangue muito grande. E aí se achava normal, porque era muito jovem, que uma hora ia regular, ia melhorar. E em vez de regular, foi piorando cada vez mais. Até chegar aos 23 anos, eu descobri que não era só... a menstruação não estava só desregulada, mas era uma doença, né, que estava se agravando cada vez mais e que eu tinha que tomar providência o mais rápido possível, né? Tinha que tratar o mais rápido possível. A endometriose já era considerada severa. Tinha focos no intestino e na bexiga. A socióloga teve que passar por 5 cirurgias e quase perdeu o útero. Eu acabei tendo um problema bem grave, de uma infecção que me levou para o hospital. Eu fiquei internada durante bastante tempo no hospital, saí de lá muito debilitada. E o próprio médico, assim, ele, por mais que ele tentasse me ajudar, ele mesmo tinha muito medo que a infecção não parasse e que eu viesse a ter que fazer uma cirurgia para retirar, né, o útero e fazer uma esterectomia. Então, isso seria o fim das nossas tentativas de ter um bebê que eu realmente gerasse, né? Mas a vontade de ser mãe era tanta que Karina conseguiu vencer todas as dificuldades. Depois de curada, veio a decisão de uma fertilização in vitro. As chances de dar certo eram de 20%. Hoje ter o nosso neném aqui não tenho o que dizer, né? Porque dos 23 até agora, que eu tô com 38, é muito tempo esperando, né? Desejando, imaginando que uma hora daria certo. E ter dado certo 3 meses depois de ter saído do hospital, foi uma surpresa para todo mundo, para a equipe médica, para a gente. Há poucos meses de segurar o filho no colo, a família é só emoção. Lembrar de todas as dificuldades deixa ainda mais forte a sensação de vitória. E a expectativa é aquela ansiedade natural de todo mundo que vai ser mãe ou pai, né? E no nosso caso, como foi um trâmite totalmente diferente, né? A ansiedade acaba sendo um pouco maior e a gente está numa expectativa muito grande aí para o nosso Natan chegar, mas segundo os médicos e os exames que a gente tem feito, está tudo ótimo com ele. Daqui a no máximo 2 meses aí a gente já tem ele chorando e dando trabalho para a gente, um trabalho gostoso aqui em casa. Doutor, deu para sentir a felicidade do casal, né? Vencida a batalha durante quase 15 anos, né? 15 anos, né? Veja como é longo o percurso
E que bom, um final feliz assim, né? Essa possibilidade, uma dádiva, né, para essa moça, uma coisa muito bacana. E veja que ela lutou muito, né? Ela teve várias cirurgias, lutando, o risco de perder o útero, quase que teve que fazer uma esterectomia e conseguiu chegar até o final. Então, isso também é um alento para as pessoas que têm a doença, no sentido de que lutem a favor, porque muitas vezes a gente consegue chegar nesse objetivo e chegar nesse final feliz que é ter um bebê. Doutor Ricardo, a intensidade da dor pode variar de uma mulher de 22 para uma mulher de 32, vamos supor, ou não? A endometriose tem um aspecto interessante que muitas vezes pequenas lesões provocam uma dor enorme e grandes lesões não provocam dor nenhuma. A mesma intensidade. Então ainda é uma doença de mistérios, como a gente diz, né? Mas a intensidade da dor é sinal de agravamento da doença. E como a doença tende a evoluir com o tempo, ela vai piorando, ela não para, ela é evolutiva, né? Nós podemos dizer que uma dor pequena na adolescência e que hoje é uma dor grande, já nos chama a atenção para o diagnóstico de endometriose. Endometriose pode afetar o humor da mulher? Ficou uma discussão muito séria se isso seria causa ou consequência. Eu sempre penso que é consequência. Tu teres uma dor diária, né, que vai se intensificando nesse período menstrual, já com os incômodos próprios da menstruação. E com dor, o humor não resiste. Por mais forte que seja. Tu imagina as pessoas que têm que trabalhar com o público com dor. Né? Tu tem que fazer cara bonita, como a gente diz, em pé muitas vezes. E tal. Meninas que trabalham em lojas, que precisam ficar em pé, que precisam dar um bom atendimento ao público, cujo emprego depende disso, né? Então a dor pélvica é uma coisa chamativa. As mulheres que a têm devem procurar o seu ginecologista, devem procurar se informar, mesmo através da internet, e compatibilizar, ver se os sintomas estão fechando, e de repente elas mesmas acabam fazendo o seu próprio diagnóstico. Menstruação, endometriose numa escala. Aí, no outro mês, ela volta a ter outra menstruação e volta a ter dor. Essa dor pode ser maior do que no primeiro mês. Vamos determinar, janeiro. Teve a menstruação de janeiro e um quadro de endometriose. Fevereiro, quando voltar a menstruação, esse quadro pode aumentar, pode diminuir? Qual é a tendência para os outros meses? Normalmente não é súbito de um mês para o outro. Ela é ao longo do tempo. As pessoas dizem, puxa vida, o senhor está me perguntando. Agora eu me lembro, quando eu era mais jovem, um tempo indefinido, quando eu era mais jovem, eu não sentia tanto. Hoje eu sinto muito. Mas reconheceu que sentia alguma coisa? E que sente mais hoje. Né? Então, pode mudar de mês para mês e a intensidade só tende a ser maior, é isso? Tende a ser maior. Muitas vezes ela é estável também, né? Ela fica estável e já nos chama a atenção. Digamos, por exemplo, uma mulher com dor menstrual e que nos chegue com quadro de infertilidade. Eu não estou conseguindo engravidar. Aí eu pergunto, e tem cólica menstrual? Ah, tenho, doutor, muito forte. Ela vem aumentando com o tempo? Não, mas ela sempre foi forte. Tem que ficar de olho nisso. Doutor Ricardo, a Fernanda Fontoura esteve novamente nas ruas de Florianópolis fazendo uma pesquisa. Vamos acompanhar mais duas perguntas e depois o senhor responde, por favor. Posso fazer atividade física se eu tiver endometriose? Se a doença for curada, ela pode voltar? Atividade física e se já tive, ela pode voltar? Duas perguntas muito importantes. Atividade física, no tratamento da endometriose, não só voltado para a fertilidade, mas voltado para a dor, o importante é que o tratamento seja completo. Essa pessoa precisa estar em sua perfeita saúde, porque tem uma doença, e uma doença que dói. Então, quanto melhor estiver a alimentação, quanto melhor estiver funcionando o intestino, quanto melhor estiver a pessoa bem consigo mesmo, no seu trabalho, nas suas coisas, muito melhor. E a atividade física é uma coisa que produz endorfinas, que nos dá a sensação de bem-estar. E
comprovadamente, por método científico, atividade física diminui dor da endometriose. Bom, e a outra pergunta, ela pode voltar? A Maria teve hoje e daqui a 3 anos pode voltar? Esse talvez seja o pior da endometriose. Ela é, como diabetes, como outras doenças, ela é uma doença crônica. A tendência da doença é retornar com o tempo. Esse tempo, e esse retorno é calculado por ano, é da ordem de 10 a 20% ao ano. Portanto, nós diríamos, em 5 anos, provavelmente a doença estará presente de novo. E isso acontece, a gente percebe. As pessoas fazem o tratamento, fazem a laparoscopia, às vezes usam medicamentos necessários para complemento dessa cirurgia e passam bem durante um determinado período de tempo. E, de repente, começa novamente aquela cólica, aquele incômodo, a dificuldade para engravidar do segundo filho, por exemplo, engravidou do primeiro. Então, é bem interessante. Há um retorno. Bom, no caso de voltar, o senhor, inicialmente o senhor falou que podem ser utilizados também medicamentos. Eu tenho um problema de coração e sou um paciente altamente disciplinado. O Zé Mussi me adora e me usa como referência. Parabéns. Mas eu sei que eu sou uma exceção, porque a maioria do paciente chega na metade do tratamento, melhorou um pouquinho e ele larga tudo. Na endometriose, nem pensar nisso, né? Na realidade, tu és o paciente que todo médico quer, né? Então, o ideal é que as pessoas com endometriose tivessem também essa noção. Como no diabetes, por exemplo, no problema cardíaco, é uma coisa para se cuidar durante toda a vida, sem sombra de dúvida, sem sombra. Porque ela tende a voltar. O que a doença quer é voltar. Mas o senhor acha que às vezes as mulheres abandonam na metade do tratamento, não tem mais dor nenhuma, está tudo tranquilo e tudo, e os comprimidos que eram para 40 dias, no 20º dia já deixa aí, nós vamos relaxar um pouco. Isso acontece, né? E o que mais acontece é justamente isso, é deixar de lado a atividade física, deixar de lado a sua qualidade alimentar, a sua qualidade de vida. Só porque sentiu uma mudança. Porque melhorou, né? Essa é uma tendência. Então, cuidado sempre. Esse é um dos segredos também. E ela pode voltar, aproveitando a pergunta daquela nossa telespectadora, ela pode voltar mais de uma vez? Pode. Veja que a própria moça da entrevista, ela fez 5 cirurgias, se não me engano. Então vejam quantas vezes essa doença voltou a ponto dela ter que operar novamente. Isso não é infrequente. Por exemplo, nós temos pacientes onde nós temos que repetir a laparoscopia, melhorar mais aquela pelvis, depois repetimos novamente até que a pessoa consegue engravidar ou consegue se livrar da doença. Dr. Ricardo, obrigado pela aula. Muito obrigado. Eu entrevistei o Dr. Ricardo desde o nascimento, e ele é médico ginecologista. Nós tivemos que associar, por iniciativa dele, inclusive, o nascimento com o médico ginecologista, claro. O nosso tema de hoje foi endometriose. Acompanhe isso muito de perto, principalmente na hora da menstruação. Qualquer dúvida, procure um médico. O Google é importante em informações, mas um médico é muito mais importante e, claro, vai ter o seu parecer definitivo. Este foi o tema de hoje do programa Espaço Cidadão, que só tem na TV AL. Até a semana que vem.